Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para, junto com os irmãos, lermos um texto chamado A Esperança. Ele foi escrito pela irmã Carmen Lígia para o Manancial e ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. E o que é o Manancial? É um devocional, que tem meditações diárias, sempre pautadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Como eu não escrevi uma linha sequer do que nós vamos estudar, o que eu vou fazer? Eu vou ler com os irmãos o texto e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Este esclarecido, vamos orar pedindo ao Senhor que abençoe o nosso devocional. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que Tu possas esclarecer os nossos corações, que a Tua palavra realmente possa trazer transformações e que nós possamos entender onde e em quem nós sempre temos esperança. Amém. Bom, irmãos, então pega lá a sua Bíblia, vamos ler Esther, capítulo 2, tá bom? Então, para aqueles que não têm o hábito de ler a Bíblia e talvez não conheçam o que aconteceu antes de Esther se tornar rainha, então foi assim. O rei Xerxes, também conhecido como Assuero era o nome persa, e Xerxes era o nome grego. Então, depende da tradução da sua Bíblia, pode estar Assuero ou Xerxes. Então, este rei era casado com Vasti, a Vasti era uma rainha, e ele deu um banquete, e o banquete durou muitos dias, e ele bebeu bastante, e aí quando ele já estava mamado, alcoolizado, ele quis se exibir e mandou chamar a Vasti lá para todo mundo ver como ela era bonita. E a Vasti peitou o rei e falou: não vou. Simples assim, falar para ele que eu não vou. Então o rei não pagou um mico, não, ele pagou um King Kong, Porque estava todo mundo lá, tinham 127 províncias lá, e a rainha simplesmente fala pro rei: eu não vou, se vira, ele que lute. Olha que situação, Aí ficou mal pra caramba pro rei, e ele acabou se aconselhando, com os sábios lá, e eles disseram: é melhor você tirar a Vasti do reino, porque esse King Kong que você está pagando aí vai contagiar todas as outras mulheres do reino. Ela está dando pelo exemplo o que pode acontecer. Então todas as mulheres podem passar a desrespeitar os seus maridos pelo exemplo que a sua mulher, a rainha Vasti, deu. Então o rei Xerxes, ou Assuero, conforme a sua tradução, resolveu então depor a rainha Vasti. E então agora a gente vai entrar no capítulo 2. Passada a indignação de Xerxes, ele começou a pensar em Vasti, naquilo que ele havia feito e no decreto que ele havia publicado. Então, os seus conselheiros sugeriram: permita que procuremos em todo o município, todo o império, moças belas e virgens para o rei. E o rei nomeia agentes em cada província para que tragam essas lindas moças ao harém na fortaleza em Suzã. Regai, eunuco do rei encarregado do harém, providenciará que elas recebam tratamento de beleza. Depois disso, a moça que mais agradar o rei se tornará a rainha, em lugar de Vasti. E o rei gostou muito desse conselho e o pôs em prática. Nesse tempo havia na fortaleza de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, era da tribo de Benjamim e descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que, com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem muito bonita e atraente, chamada Hadassa, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha.
Como resultado do decreto do rei, Esther e muitas outras moças foram trazidas ao palácio real na fortaleza de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai, o empregado do harém. Hegai ficou muito impressionado com a beleza de Esther e tratou-a com bondade. Sem demora, providenciou que ela recebesse comida especial e tratamentos de beleza. Também lhe designou 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com as jovens para o melhor lugar do harém. Mardoqueu havia instruído Esther a não revelar a ninguém sua nacionalidade nem a origem da sua família. Todos os dias Mardoqueu caminhava perto do pátio do harém para saber notícias de Esther e descobrir o que estava acontecendo. Antes de ser levada aos aposentos reais, cada moça recebia os 12 meses prescritos de tratamento de beleza, 6 meses com óleos de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando chegava sua vez de ir aos aposentos reais, podia escolher do harém as roupas e as joias que quisesse. À tarde era conduzida aos aposentos reais e na manhã seguinte ia para outra parte do harém, onde moravam as mulheres do rei. Ali ficava sob os cuidados de Sasgás, eunuco do rei, encarregado das concubinas. Ela não voltaria a se encontrar com o rei, a menos que ele tivesse gostado muito dela e mandasse chamá-la pelo nome. Esther era filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Mardoqueu havia adotado Esther, sua prima mais nova, como filha. Quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei, ela aceitou o conselho de Hegai, eunuco, encarregado do harém. Não pediu nada além do que ele sugeriu e agradou a todos que a viram. Esther foi levada ao rei Xerxes no palácio real no mês de dezembro, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther que de qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre a sua cabeça e a declarou rainha em lugar de Vasti. Para comemorar a ocasião, ofereceu a todos os nobres e oficiais um grande banquete em homenagem a Esther. Declarou aquele dia feriado em todas as províncias e distribuiu presentes generosos para todos. Amém? Bom, o nosso texto chama-se A Esperança. E o versículo que vamos ter como chave é a primeira parte do versículo 17, que diz assim: o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer outra das outras virgens. Bom, então, nosso texto aqui, escrito pela irmã Carmen Elisa, começa dizendo uma verdade bem profunda, que é: quando a gente nasce sem pai e sem mãe, quando a gente cresce sem pai e sem mãe, né, desde pequeno, isso produz uma ferida na gente que só quem não tem pai nem tem mãe pode descrever quão profundo isso é, né? Então vai criando na pessoa uma mistura de sentimentos, o coração dela fica amargo, né? Porque acaba não entendendo por que, né, que ela cresceu sem pai nem mãe, aquele sentimento de profunda tristeza dentro do coração, de saudade, de raiva. Por que foi abandonado? Por que está inseguro? E como vai ser o seu futuro? Como eu sempre gosto de falar para os irmãos, né? Eu trabalho no Centro de Atendimento para Adolescentes em Conflito com a Lei. E hoje mesmo atendemos um. E ele está tendo muitos problemas de comportamento. E uma pessoa que estava orientando esse adolescente falou para ele assim: olha, você precisa crescer, você precisa ser uma pessoa madura, né? Você está dando muitos problemas de comportamento. E ele disse assim: coitado de mim. Um menino de 14 anos, que a mãe morreu, o pai não quer saber, a irmã de 16 anos está internada numa clínica e vocês me dizem que eu preciso amadurecer? Isso é muito difícil, né, irmãos? Então, a Radassa não estava na posição que esse adolescente que eu atendo está. Por quê? Porque ela tinha o primo, né,
Eu gosto de brincar que primo velho é tio, né? Então, o Mardoqueu, ele pegou a Radassa desde pequeno e cuidou dela, né? E eu imagino que durante muito tempo, muitas pessoas devem ter dito para ela, você tem que ser firme, tem que ser forte, como nós dissemos para o nosso adolescente hoje, né? Você deve se comportar, você não deve ficar chorando. Mas a pergunta que não quer calar é, como é que a pessoa não vai chorar se o coração dela está partido? Algumas pessoas podiam dizer para Esther, você não tem futuro, né? Que futuro pode ter uma menina órfã naquela época de um povo que não tinha nada a ver com os persas, né? Qual é o futuro que uma pessoa dessa pode ter? Nenhum. Só que a diferença entre o adolescente que eu atendo e a Esther é Deus. Porque quem tem Deus como Senhor sabe que jamais vai ficar desamparado, jamais vai ser abandonado. Essa é a diferença total que faz crermos em Deus, né? O rei Davi escreveu uma vez, né, que o Senhor é pai para os órfãos, que Deus dá um lar para os solitários. E essa foi a grande verdade na vida da Esther, né? Ela era uma pessoa que sem perspectiva, né? Não tinha pai, não tinha mãe, mas Deus a amava tanto que, poxa, mandou o primo dela, o Mardoqueu, para cuidar dela, para ensinar, para orientar, para amparar, aconselhar. Então, Mardoqueu assumiu o papel de cuidador da Esther, mas acabou sendo muito mais que apenas uma pessoa que acolheu e cuidou dela. Ele se transformou num pai para Esther, né? O Senhor tinha planos para Esther, desde que ninguém nem sabia quem ela era, só sabia que ela era uma pequena órfã, né? E o que o Senhor fez pela Esther? Ele transformou a Esther numa das pessoas, uma das mulheres mais importantes lá da Pérsia. Por quê? Ela só casou com o rei Assuero, só casou com o rei Xerxes, né? Ela se tornou rainha. E por meio da Esther, muitos judeus sobreviveram. Então, a hora que você tiver um tempo aí, lê o livro todo de Esther. Você vai ver o grande livramento que os judeus tiveram através da rainha Esther, né? É só você pegar aí a Bíblia e você vai ler. Ia morrer todo mundo, mas através de Esther, o povo hebreu teve um grande livramento. Então, essa foi, né, uma moça, uma órfã, né, cujo Deus teve misericórdia e mudou totalmente a história dela e a história do povo dela, né? Então, uma coisa que nós temos que ter em mente, não importa, tanto faz como a gente começa a vida. A gente não... O importante não é como ela começou. O importante é a gente acreditar que Deus pode mudar a nossa história, né? O importante é a gente acreditar que há esperança para todo mundo. Então, irmãos, vou contar a minha pequena experiência. Nem todos sabem, mas eu sou filha adotiva. E assim, que esperança poderia haver para mim, né? Se a minha mãe, se meu pai não tivessem me adotado, né? Eles fizeram de mim a pessoa que eu sou. E hoje eu sou uma pessoa que tem família, tenho filho, eu consegui me formar, enfim, o Senhor teve misericórdia de mim e Ele me deu esperança. Sabe-se lá onde eu estaria hoje se eu não tivesse sido adotada, né? Então, olha só, né? Como Deus tem misericórdia de nós e cuida de nós, mesmo quando a gente nem sonha que precisa ser cuidado, não é? Bom, nosso manancial termina assim, viu? Deus pode mudar a história de qualquer um de nós para a sua glória. Amém? Bom, irmãos, eu termino dizendo que o abraço, é encontro de dois corações, por isso que eu deixo meu abraço de urso.
E ele só não dá certo em reino de porco-espinho. Mas para nós que sabemos que há esperança, o abraço dá muito certo, irmãos. Muito certo. Eu quero também que vocês se lembrem do Salmo 73, versículo 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora sim, eu termino, com a palavra de ordem, que é confia em Jesus.